O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que tu queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O mistério da paixão, morte e ressurreição do Senhor Jesus é a coroação de toda a caminhada quaresmal. E esta paixão está anunciada nas palavras de Deus que proclamamos nesta celebração. Jesus está subindo para Jerusalém para sofrer a paixão. Esta longa viagem
que vai conduzir Jesus a abraçar esta paixão está praticamente preparada pela palavra de Deus que nós ouvimos na profecia de Jeremias. Jeremias, um servo de Deus, um profeta do Senhor, ele sofreu, ele foi maltratado para aqueles que ele servia, para aqueles por quem ele intercedia constantemente diante de Deus para que Deus os afastasse do seu castigo. E Jeremias vai sofrer esse maltrato, mas ele tem confiança no Senhor. Ele busca a sua proteção no Senhor. Ele é o único refúgio junto de quem os oprimidos podem recorrer. Esse sofrimento que passou o profeta Jeremias anuncia praticamente a conspiração que sofrerá Jesus, a traição que sofrerá Jesus e que será acompanhado pela paixão, a morte e ressurreição. No Evangelho de hoje, Jesus está anunciando pela terceira vez a sua paixão. Jesus, com muita coragem e determinação, está subindo para Jerusalém para sofrer a paixão. Ele tomou consigo os 12 apóstolos. Ele está os ensinando pelo caminho que o Filho do Homem vai ser rejeitado, vai ser entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei, que o condenarão, que o entregarão nas mãos dos pagãos para zombarem dele. Vejamos bem, enquanto Jesus está anunciando a sua paixão, tem ainda algumas pessoas que não compreenderam a sua missão. A mãe dos filhos de Zebedeu se apresentou junto com seus filhos para pedir a Jesus que eles ocupassem os primeiros lugares no reino dos céus, no reino de Jesus, um à direita e outro à esquerda. Essa preocupação pela promoção, essa preocupação pelos lugares de destaque envenena hoje a nossa sociedade, envenena hoje as muitas empresas, muitos governos do mundo. Muitas pessoas estão correndo atrás do poder, não para servir, mas infelizmente para oprimirem os mais fracos, como diz o Evangelho de hoje. Muitas pessoas estão sofrendo brigas por causa do poder. E muitos daqueles que têm autoridade estão usando esta autoridade para matar, para maltratar, para oprimir os fracos. E Jesus aproveita deste pedido da mãe dos filhos de Zebedeu para ensinar o modo justo de ser grande, o modo justo de ser autoridade. Quem quiser ser o grande entre vós, que seja o servo dos outros. Quem quiser ser o primeiro, que se coloque a serviço dos outros.
Meus irmãos e minhas irmãs, perguntemos-nos hoje quais são as motivações que nos levam a desejar esses cargos elevados. É para fazer o quê? Para realizar os sonhos. Qual sonho? O maior sonho do cristão deve ser de servir. Jesus se apresenta para nós hoje, nesta manhã, como exemplo. Ele, Deus, verdadeiro Deus, ele veio não para ser servido, mas para servir. Perguntamos-nos, nas pequenas parcelas de autoridade que nós ocupamos, como nós nos comportamos diante dos súditos. Esse evangelho de hoje é um grande desafio para todos nós, seja dentro da igreja, seja fora da igreja. Muitas pessoas estão sofrendo exclusão por causa dessas buscas descontroladas de autoridade que se torna, enfim, autoritarismo. Meus irmãos e minhas irmãs, a grandeza do homem não está no lugar que ele ocupa. A grandeza do homem está na capacidade de servir. Porque quem não sabe servir, não será capaz também de viver para servir. Devemos pedir nesta manhã ao Senhor Deus que Ele nos dê a capacidade de sermos cristãos segundo o coração de Deus. Cristãos para servir. Cristãos não para desejar os lugares, apenas para ocupar os cargos, mas cristãos para testemunhar. E nós, cristãos, onde quer que estejamos, devemos trabalhar como testemunhas, como representantes de Jesus naquelas entidades, sejam elas empresas, sejam elas governos. Vamos rezar que nós não deixemos corromper pelo poder, mas que tudo seja exercido para a maior glória de Deus. Que seja louvado o santo nome de Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.